E aí, tá ligado? Sejam muito bem-vindos ao canal da Juventude da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. Por aqui você vai encontrar muito conteúdo, Bíblia e papo cabeça. O que nos resta mesmo é saber de você. E aí, tá ligado? E aí, tá ligado? Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Estamos aqui hoje com talvez a presença mais ilustre que a gente poderia ter aqui, né? Mas eu já vou apresentar aqui os nossos convidados aqui para vocês. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero te convidar a clicar nesse botãozinho aqui, no likezinho aqui. Clica nesse sininho para você receber notificações dos nossos conteúdos, né? E se você quer saber mais sobre o nosso tema mensal aí que você tá vendo, que é Let's Bora, fica aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. A gente tem muita coisa aqui ainda para falar e passar para vocês, tá bom? E hoje o nosso bate-papo aqui é com a Esther. Tudo bem, Esther? Seja muito bem-vinda. Esther, que vocês já conheceram o pai dela aqui no vídeo anterior, né? Vocês já sabem quem que é o pai da Esther, né? E hoje nós temos aqui também a presença do nosso pastor presidente, que é o homem por trás disso tudo aqui, vamos dizer, né? Quem autoriza a gente falar e fazer todas essas coisas aqui com vocês, que é o pastor Jean. Muito obrigado, pastor. Oi. Seja muito bem-vindo também ao nosso canal. E antes da gente começar a falar dessa questão do id, do fazer e tal, queria que vocês se apresentassem. Você, Esther, fala pro pessoal quem é a Esther, quantos anos você tem. Oi, eu sou a Esther, filha do Thiago. Eu tenho 13 anos. É isso, né? O que você gosta, Esther? De fazer? Eu gosto de ler bastante e de assistir série. Legal. E também temos o pastor Jean. Pode se apresentar aí, pastor. Agora é a hora, né? A gente tem que ter um vídeo só com o pastor, mas a gente vai providenciar isso aí. Bom, meu nome é Giancarlo, casado com a Flávia, tenho 4 filhos, 5 netos, está vindo o 6º neto aí, a família está aumentando. Sou pastor da Igreja Batista Livre desde 1987, né? Um tempão que eu estou aqui. E é isso, temos trabalhado com a igreja, é um privilégio poder estar participando desse momento aqui. Legal. E aí, a gente tem aqui duas figuras muito diferentes uma da outra, né? O pastor está aqui desde 1987. Você nasceu em que ano, Esther? 2008. 2008, então tem uma diferencinha aí. Mas o assunto hoje é justamente sobre o ID, essa ordenança que Jesus deu para nós, essa missão que ele entregou para nós, né? E eu queria começar com você, pastor, falando sobre como que foi o seu processo assim, de conversão, como que foi a sua certeza assim, do seu chamado pastoral, como que aconteceu isso aí? A minha família não era nada religiosa, mas com 15 para 16 anos, um amigo de escola me convidou para estar uma vez, na verdade, num sábado à noite, eu me lembro muito bem, para sair com ele. E nessa saída, na verdade, nós passamos num lugar que os jovens da Igreja Batista Livre de Ribeirão Preto estavam lá. Ele aproveitou, me apresentou, isso era um sábado à noite. No domingo seguinte, ele me convidou então para ir para a igreja, uma coisa totalmente diferente para mim. Fui no dia seguinte, é impressionante que desde aquele primeiro domingo que eu fui para a Igreja Batista Livre em Ribeirão Preto, depois nunca mais parei. Mas ainda não era convertido, isso era mais ou menos dezembro de 1980. Em janeiro, aí um mês, aconteceu aqui em Jaboticabal, coincidentemente, um acampamento. E eu vim para o acampamento de jovens. E aqui no acampamento, né, dia 21 de janeiro de 1981, foi a minha conversão aqui em Jaboticabal, no acampamento de jovens. Aí, logo quando você se converteu, você já teve essa certeza? Deus já falou com você sobre o ministério? Ou foi um processo assim que você viveu com
Aí, com a minha conversão, tudo foi muito rápido. Eu me converti com 16 anos, eu estava no 3º colegial, decidindo, né, aí indo para o final daquele ano, de 81, decidindo o que faria da minha vida. Estava pronto para prestar vestibular, fazia parte, na verdade, tive o privilégio de estudar em uma das melhores escolas da época, lá em Ribeirão Preto, preparando para o vestibular. Mas no final do ano, indo para o final do ano, aí veio o chamado. Então, com 16 para 17 anos, eu já tive um chamado específico. Eu me lembro a passagem bíblica até hoje, que Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, tem que perder a sua alma. Né? E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu me lembro que foi em novembro de 1981, então eu tomei uma decisão: não vou fazer nenhuma faculdade especificamente, vou me dedicar e vou fazer um seminário. Essa foi uma decisão radical, porque, como eu disse, a minha família, ninguém era cristão evangélico na minha família. Minha mãe estava no processo de conversão na mesma época, mais ou menos. E como foi isso? Tipo, ela aceitou, assim? Então, quando minha mãe era bem recém-convertida, na verdade minha mãe começou a frequentar uma outra igreja, uma igreja metodista, ao lado do apartamento onde nós morávamos. Mas o meu convite foi para ir para a Igreja Batista Livre. Então nós já estávamos em igrejas diferentes. Quando eu voltei do acampamento, né, na minha conversão e passando ao longo do tempo, indo para o final do ano, quando eu decidi que queria fazer seminário, ela ficou assustada, era recém-convertida. Ela disse: mas então vou fazer o seguinte, você vai fazer seminário, mas você tem que fazer uma faculdade também. Então eu tive que fazer faculdade de manhã, de administração de empresas, e à noite, seminário. Foram 4 anos. Faculdade de manhã e à noite, seminário. Esse foi o acerto que eu fiz com a minha mãe, porque naquela época, pastor, no nosso meio, igrejas muito pequenas, ser pastor não era profissão, né? Então, mas com muito sacrifício, 4 anos de faculdade, 4 anos de seminário. Eu me lembro que quando chegava assim, sexta-feira à noite, a aula do seminário, e até às 11 horas da noite, eu já chegava dormindo nas últimas aulas. Mas foram 4 anos e consegui, graças a Deus, consegui fazer as duas coisas. Legal. E você, Esther, como que foi para você o processo de conversão? Assim, quando que você sentiu no seu coração assim, nossa, eu realmente me entreguei para Jesus? Assim? Bom, na verdade, eu cresci dentro da igreja, né? Eu sempre, desde que eu me lembro pessoa, eu lembro de eu aqui correndo nos corredores da igreja. Você fazia muito bagunça de criança? Não sei, eu acho que sim. Depois eu pergunto pra liderança lá, mas tudo bem. Eu lembro de uma vez que minha mãe me contou que eu tava tendo culto e eu comecei a chorar. E ela me perguntou o que era, que eu tava chorando, e eu falei assim, que eu tava sentindo a presença de Deus. E eu acho que, tipo assim, desde que ela me contou isso, me marcou muito. E teve um dia, antes de uma viagem que a gente ia fazer, que meu pai me contou sobre o processo de conversão dele, de quando ele aceitou Jesus e tal. E eu queria isso também. E meu pai fez a mesma oração que ele tinha feito para aceitar Jesus, ele fez comigo. E na minha Bíblia tá anotado esse dia, tudo o que aconteceu. E eu lembro que aquela semana em diante foi a melhor semana da minha vida. Oh, legal. Foi muito legal. Isso você sabe quanto tempo tem isso? Eu lembro que foi em 2017, janeiro de 2017. Que legal. Que legal. E aí, eu queria pegar em alguns pontos aqui, que é justamente pensando nesse id, pensando nessa coisa de precisamos fazer alguma coisa. Se a gente parar para pensar, Jesus não fala especificamente para um grupo de pessoas que eles têm que falar do amor de Deus, que ele vai dar poder para essas pessoas para fazer coisas no nome dele e tudo mais. Então ele deixou isso para quem... Ele falou, né, quem crer em mim vai ser salvo e eu vou dar esse poder para eles, assim, sabe? Pensando nisso, a gente tem duas situações muito diferentes, muito distintas aqui, né? Porque é toda uma vida, né, que você já tem como
vivendo o seu chamado ministerial, né? E a Esther, um dos motivos dela estar aqui é que tem um fato que marcou muito, principalmente eu e a Bianca, quando a gente soube. Mas eu queria ouvir primeiro de você, pastor. Você teve um período da sua vida que você saiu daqui de Jaboticabal, né? Aí eu queria que você contasse como que foi esse processo, para onde que você foi, como que foi esse tempo fora também e tal. Como eu disse, tudo aconteceu muito rápido, né? Com 17 anos eu estava fazendo seminário, com 21 anos eu estava assumindo a igreja aqui em Jaboticabal. Na época era a menor igreja da nossa denominação. Eu estava noivo da Flávia, então eu assumi aqui em janeiro de 87, me casei em julho de 87, e aí então tudo foi muito rápido, né? Trabalhando, a igreja era num outro local, trabalhamos alguns anos lá, depois viemos para cá. Eu me lembro que quando viemos para esse prédio, viemos ao final de 94, dezembro, janeiro de 95. Mas aí então passaram-se alguns anos, já estava trabalhando há 10 anos na igreja e eu e a Flávia sentimos um chamado bem específico para fazer algo mais. Eu nunca me via, nunca me imaginei como missionário. Eu sabia que eu tinha um chamado pastoral, não me imaginava como missionário, mas começou um processo. Isso foi em 1997, começou um processo na minha vida, na vida da Flávia. Nós participamos de uma conferência na cidade de Uberlândia, uma conferência missionária, aquilo tocou o nosso coração. Depois fomos desafiados nessa conferência em Uberlândia a visitarmos a Europa num movimento de oração e intercessão e acabamos fazendo uma loucura. Eu tinha um carro na época, vendi o carro e compramos as passagens, fomos para lá e no final de 97 fomos para a Inglaterra e ali Deus começou a mover várias coisas. Tivemos oportunidade de visitar, além da Inglaterra, mais outros 2 países naquele período. Nós fomos juntos com 180 brasileiros que saíram daqui e participaram lá na Inglaterra, na cidade de Manchester, de uma conferência. E nessa conferência tinha pastores de toda a Europa. O objetivo era esse: colocar pastores da Europa em contato com pastores e crentes do Brasil. E ali aconteceu isso em setembro de 1987, né? Desculpa, de setembro de 1997. E aí nós retornamos para Jaboticabal e aí o processo foi muito forte. Quando nós decidimos responder a esse chamado, começamos a nos preparar. E de 97 até 99, nós nos preparamos. Foi um processo muito difícil por causa da igreja. Eu era o único pastor, ou o pastor principal da igreja na época. Mas em junho de 99, depois de muito sacrifício, muitas decisões, vendemos tudo que tinha, vendi um outro carro que eu tinha, os meus móveis. Em junho de 99, eu e a minha família fomos para a Irlanda do Sul. Como que foi esse processo lá, essa mudança, né, porque assim, é tudo diferente, né? É outro mundo lá, né? E aí você foi já sabendo na igreja que você ia trabalhar, já tinha um convite de alguma igreja específica? Então, quando a gente fala de missões, a gente tem que considerar algumas coisas, né? Tem missões locais ou urbanas, né? Na própria cidade. Nós podemos fazer missões nacionais e tem missões transculturais. Nesse caso, eu fui fazer missão transcultural num país de língua inglesa. Mas o processo começou em 97, né, quando nós fomos para a Inglaterra participar daquela conferência. Eu disse que dali nós fomos visitar 2 outros países. E aí já foi o início de um processo de Deus. Nós fomos para a Bélgica, ficamos alguns dias e depois fomos para a Irlanda. Na Irlanda, Deus já começou a falar ao nosso coração, isso em 97. E aí de 97 a 99, naquele período de preparação, nós ficamos em contato com um pastor de lá, então por e-mail, né? Em 98 eu retornei com mais um pastor amigo para ter certeza do local
E fomos nos preparando até que em 99 finalmente fomos. A igreja aqui era uma igreja que naquela época já estávamos praticamente mais ou menos umas 170, 180 pessoas, e eu fui ajudar uma igreja de 6 pessoas. Não. Quando chegamos lá, a igreja dobrou de tamanho, porque a minha família tinha 6 pessoas. Né? Então, se a igreja tinha 6, já éramos 12, né? Na primeira semana. Então, aí foi o choque, né? Eu estava acostumado com um ritmo muito, né, drástico aqui, corria para lá e para cá. Chegou lá, tive que, né, pisar no freio, outra situação, grupo muito menor. Eu não fui para ser o pastor principal da igreja, esse grupo pequeno tinha um líder, então eu fui para ajudar esse líder. Mas naquela cidade Deus foi abrindo outras oportunidades. Então no trabalho que nós fizemos na Irlanda de 2 anos, nós ajudamos essa igreja de 6 pessoas a chegar a 40 pessoas, que para a Irlanda e Europa é um bom número. E ajudamos a abrir um outro trabalho numa outra vila, e quando saímos de lá também a frequência é em torno de 40 pessoas. Nessa vila, primeiro na cidade que nós moramos, era uma cidade de 18 mil habitantes. E a vila que nós ajudamos a abrir uma igreja tinha 3 mil habitantes. E nessa vila tinha apenas a igreja católica e essa igreja que foi estabelecida evangélica na cidade. E você tem notícia dessas igrejas hoje lá, se elas ainda existem? Tenho bastante notícias. A igreja que nós ajudamos na cidade de Carlo, ela ainda existe, eles se reúnem num hotel. Isso é muito comum lá. É muito difícil a igreja ter condições de comprar prédios, né? Na Europa é muito difícil isso. A outra cidade, chama Hackestad, que é a cidade de 3 mil pessoas, essa igreja ela mudou-se para uma cidadezinha mais perto ali, mas ela existe e a grande satisfação é que nós ajudamos uma igreja que tinha uma líder, que era uma mulher, e na época, quando nós chegamos nessa igreja, não tinha homens, a frequência era apenas de mulheres, mas com a nossa presença lá, com a minha frequência, meu trabalho, os homens começaram a chegar. Antes de nós voltarmos para o Brasil, em 2001, no último culto, o esposo daquela líder se converteu numa mensagem minha. E aí então a igreja começou a pegar mais corpo. Hoje, felizmente, o pastor da igreja é o filho dela. É o filho que se converteu anos depois, né? E na conversão dele, a Flávia, numa das idas dela para a Irlanda, ela teve muito impacto na vida dele. Ele acabou se convertendo e hoje ele é o pastor dessa igreja. Então, as 2 igrejas estão estabelecidas lá, mas eu também tive a oportunidade de pregar em várias outras igrejas, em várias cidades. Nossa, legal. E você, Esther, eu queria que você contasse a sua experiência com essa veia missionária que você tem. Eu queria que você contasse a experiência que você teve na escola. Como que foi? O que aconteceu? Quando que foi isso? Então, isso aconteceu quando a gente estava voltando da pandemia, ou seja, tava todo mundo, uma sala que sempre foi muito unida, que sempre ficavam normalmente 2 grupos, meninos e meninas, todo mundo junto ali, ficavam em várias panelinhas separadas, tendo muitos xingamentos, desrespeito com os professores, e tipo assim, e de uma forma ou outra eu entendia que aquilo era meio que uma consequência da pandemia, do isolamento, né, de não ter aquela fase, que a gente não pegou aquela fase da adolescência de poder sair com os amigos e tal, né, a gente tá vendo isso agora. E a sala tava muito descoordenada, tava muito ruim. E aí tipo assim, à tarde eu tava vendo uns vídeos na internet e eu vi de uma pessoa que espalhou, tipo assim, pregações rápidas para pessoas, tipo assim, bilhetinhos para as pessoas. Eu falei, nossa, eu acho que eu consigo fazer isso lá no colégio. E aí, naquele dia mesmo, eu comecei a preparar em
folha sulfite colorida, vários versículos bíblicos, várias frases de, tipo assim, de apoio. E no dia seguinte, que era uma sexta-feira, eu comecei a espalhar esses bilhetinhos pela escola. Eu coloquei alguns na sala de aula, na escadaria, no pátio. E eu lembro que eu coloquei aquilo ali e antes eu orei pedindo para Deus que aquilo chegasse naquelas pessoas certas, né? E, tipo assim, eu lembro que teve criança que, tipo assim, eu vi pegando aquele bilhetinho e levando pros pais. E, tipo assim, eu fiquei feliz com aquilo, porque de alguma forma ou outra, aquela palavra de Deus estava sendo levada dos filhos para os pais. Né? Legal. E aconteceu, tipo, alguma coisa? Todo mundo sabia que tinha sido você que tinha escrito? Sim, porque eles me viram colando os papéis, assim, portanto teve gente que ficou assim, por que você tá fazendo isso? Tipo assim, com dúvida e tal. Alguém chegou a falar alguma coisa ruim de você tá fazendo isso? Tipo... Não, mas tipo assim, não que me ignoraram, mas tipo assim, me deixaram ali assim, quieta, deixando fazer aquilo. E você, Esther, como que você se sente hoje, tendo passado isso? Como que você fica hoje, assim, pensando no que você fez? Às vezes eu penso nisso e, tipo assim, eu fico feliz, porque de alguma forma ou outra eu tava fazendo o que Jesus pediu. Espalhar o amor de Deus, pregar a palavra dele. E foi o que eu fiz, foi o que eu tentei fazer. E de uma forma ou outra eu fico feliz, porque foi o que eu tentei e até hoje eu continuo tentando. Tem professores meus, que é uma professora, que até hoje ela fica, nossa, eu sinto tanta falta daqueles seus bilhetinhos, das suas frases, eu sinto tanta falta disso. Legal, eu fico feliz com isso. E eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, que é a seguinte, o que vocês... qual conselho vocês dariam para quem tem vontade de fazer algo por Jesus, assim? Qual conselho vocês dariam? O que vocês poderiam dizer para uma pessoa que quer fazer alguma coisa, mas não sabe como fazer, não sabe o que fazer? O que você falaria, Esther? Teve uma época na pandemia que só meus pais ficaram sabendo disso, mas ninguém, que eu fiz cartas mesmo, com envelope e tudo, e eu e meus pais, a gente saiu entregando em casas que, tipo assim, a gente nem sabia quem morava. A gente foi numa pizzaria e entregou para as pessoas que estavam trabalhando lá. E tipo assim, o conselho que eu deixo é que, tipo assim, se você quer fazer isso por Jesus, faça, porque tipo assim, é algo tipo, gratificante. Você se sente bem consigo mesmo quando faz isso. Maneiro. E você? Eu acho que um dos erros que as pessoas cometem é sempre imaginar que eu tenho que começar fazendo algo muito grandioso, né? A Esther me lembrou que nos primeiros dias da minha conversão, como eu disse, eu estava na fase vestibular, ensino médio, né? Na época eu chamava colegial, e eu estudava numa escola bem no centro de Ribeirão Preto, perto da catedral lá, da Igreja Católica, bem no centro de Ribeirão Preto. Eu me lembro que no intervalo, eu e mais 2 colegas sentávamos ali na praça, abríamos a Bíblia, compartilhávamos e orávamos. Eu era recém-convertido e era diante da moçada de 15, 16, 17 anos, os meus colegas passando na frente assim, achando aquilo muito estranho, né? Meio maluco, né? Mas comecei assim, né? Então a minha conversão foi muito profunda. As coisas aconteceram rapidamente, mas tudo começou dessa forma. Você começa no pouco e, como a Bíblia diz, no muito Deus vai te colocando. Então, não fique imaginando, eu não tenho capacidade para fazer uma coisa grandiosa, sair daqui para outro país. Não, se você não começar compartilhando
como a Esther faz, né? Faz e fala, no seu ambiente, na sua escola, você dificilmente falará de Cristo em outro lugar. Então eu acho que é assim, as coisas vão acontecendo paulatinamente, e também uma coisa que eu aprendi muito na Irlanda, que valia mais do que só a mensagem, uma pregação, era o relacionamento em si. Né? E especialmente na Europa as pessoas têm muita dificuldade de relacionamento. Então os missionários brasileiros, eles são muito eficazes por onde eles andam, porque eles priorizam isso. A gente quer estar junto das pessoas, convida para um churrasco, convida para almoçar. Isso é muito estranho. Eu me lembro na Irlanda que nós aproveitávamos o aniversário dos nossos filhos para convidar os pais para virem na nossa casa. Eles achavam muito estranho. Eles perguntavam 2, 3 vezes: você tem certeza que é para a gente ir mesmo? Né? Então a nossa casa na Irlanda serviu como um local de encontro de adultos. Na verdade, alguns pastores que existiam na cidade se conheceram na sala da nossa casa. Nossa. Porque eles eram pastores, estavam lá, mas um não conhecia o outro. Então Deus nos usou também para essa proximidade entre pastores. Eu me lembro muito bem da figura deles na sala de casa, no aniversário das crianças, que já não era comum. Um sendo apresentado, a Flávia, por exemplo, apresentando a líder de uma igreja para o pastor de outra igreja. Sendo que eles que eram de lá não se conheciam. Então é meio por aí, fazendo aquilo que você pode fazer hoje, Deus vai abrindo portas. Eu tô com uma frase na cabeça que é o que eu tenho, já tenho pensado no nosso último culto e tal, é o que eu vou falar inclusive, que a missão começa onde a gente está, mas ela termina tipo onde Deus quer, né? Então não depende da gente o amanhã, a gente tem que pensar no agora, né? E um ponto que eu queria fechar, né, com ele aqui é que é muito, mas muito legal mesmo poder ver e ouvir a história de vocês dois, porque a gente começa a montar um quebra-cabeça de que em 87, né, que você... Eu comecei como pastor em 87. 87. Você começou um ministério aqui em 87, que alcançou a vida do pai da Esther, que hoje alcançou a vida da Esther, que através dela está alcançando, né, outras pessoas. De alguma forma, o seu sim lá de 87, né, resultou nos bilhetinhos numa escola, né, numas cartas sendo entregues, né, na cidade. Então eu fico extremamente... Eu não sei se eu estou muito emotivo nesses últimos tempos, mas me dá eu fico muito emocionado mesmo, porque é isso, você começou lá, mas aonde vai parar isso? É onde Deus quer que pare, né? E a gente não tem noção das vidas que a gente vai alcançando a partir do nosso sim, né? Da nossa decisão de, beleza, então eu vou fazer e vamos embora. Então, eu realmente fico muito feliz de ver a história sendo contada, né, e de alguma forma sendo também, a gente está presenciando isso aqui, né? Então é isso, eu queria mesmo assim ouvir de vocês, que vocês realmente pudessem contar para as pessoas, né, um pouco do ID, né, que vocês têm vivido, da missão de vocês. É só o começo ainda para os dois, eu acho, né? É só o começo, apesar de tantas coisas já vividas. E é isso, também fica o meu convite para vocês que estão nos assistindo. Se você tem alguma dúvida em relação ao tema, se você não entende direito o que você tem que fazer, como fazer, quando fazer, eu te convido a ficar aqui com a gente, porque a gente vai falar muito sobre isso. Se você é de Jaboticabal e região, no dia 25 a gente vai ter o nosso culto aqui na Igreja Batista Livre, aqui em Jaboticabal. Você é o nosso convidado, porque a gente vai fechar, né, esse tema aqui de uma forma muito especial. A gente vai ter a presença aí de alguns americanos aqui na nossa igreja, vai ser um tempo muito, muito legal. Eu queria agradecer a vocês pela disponibilidade, por compartilharem a história de vocês. Eu acho que é encorajador e eu acho que dá um sentimento assim de que a gente consegue fazer, a gente tem muito para viver
ainda com Jesus. Obrigado, Esther. Muito obrigado também, pastor. E mais uma vez, muito obrigado você que ficou aí com a gente, tá bom? E no final das contas, o que nos resta mesmo é saber de vocês. E aí, tá ligado? Não, eu não tinha combinado isso com vocês. Eu vou falar, e aí, tá ligado? A gente faz o tá ligado junto de novo. Então vamos lá. Mas no final das contas, o que nos resta mesmo é saber de você. E aí, tá ligado?